por exemplo, você tá passando lá, daí tá escrito lá na tela, o que o Batman toma quando vai pra academia. Aí você fica intrigado, fala, mas que coisa, o que será que o Batman toma quando vai pra academia? Você vai lá e clica, ou simplesmente pergunta, fala, Alexa, o que o Batman toma quando vai pra academia? E aí ela te responde, Alexa, o que é? Pra que serve? Onde vivem? Do que se alimentam? Como se reproduzem? Hoje, no Globo... Não, brincadeira. Você provavelmente já ouviu falar da Alexa, a assistente virtual da Amazon, ou talvez até mesmo de outros assistentes virtuais, como o Google Assistant, ou da Google, né, ou a Siri da Apple, ou qualquer outro assistente virtual que existe. E muita gente se engana a respeito da Alexa, ainda é um tema que existem muitas dúvidas. E muita gente não sabe exatamente o que ela pode e o que ela não pode fazer. Tem gente que subestima a Alexa, achando que ela não pode fazer uma coisa que ela pode. E tem gente que superestima a Alexa, achando que ela pode fazer algo que ela de fato não pode. E às vezes pode ser até a mesma pessoa, que por desinformação tem informações equivocadas. Então nesse vídeo a gente vai desmistificar para acabar com algumas dessas dúvidas que acontecem a respeito da Alexa. Mas antes da gente começar, eu vou frisar aqui mais uma vez que não é só sobre a Alexa, que por mais que a Alexa seja sim a assistente virtual mais utilizada em casas inteligentes, a assistente virtual que foi idealizada, que foi construída para agir nas casas inteligentes, pode ser do Google Assistant, ou Google Home, pode ser da Siri, pode ser da Cortana, enfim, qualquer assistente virtual. Eu só vou falar muitas vezes sobre a Alexa, porque hoje é a assistente virtual que melhor interage com casas inteligentes, que é o tema do canal. Ela permite as maiores integrações entre dispositivos de casa inteligente, ela conversa diretamente com muitos dispositivos, é a que tem mais funções, mais variedade do próprio dispositivo ali, né, dos dispositivos Echo, né, tem mais variedade e é a que hoje em dia está presente na casa de muitas pessoas. E além disso, para eu não ficar falando Alexa, 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 que provavelmente se você tiver uma em casa e estiver assistindo esse vídeo, ela vai ter já acionado pelo menos umas 30 vezes só nessa introdução desse vídeo. Então vamos mudar um pouquinho a pronúncia dela e eu vou chamar ela carinhosamente de Alexa. Desse jeito fica mais fácil a edição do vídeo, eu não vou ter que ficar mutando a cada vez que eu falar o nome dela e não fica acionando a sua aí desnecessariamente, ok? Então vamos começar por uma definição do que é uma Alexa. E assim, muita gente define a Alexa como um integrador de dispositivos inteligentes. E eu acredito que essa definição é um pouquinho equivocada, porque por mais que hoje em dia ela seja uma das assistentes virtuais que tem a melhor integração, ela não é um bom integrador. Você criar rotinas dentro do próprio aplicativo da Amazon nem sempre é a forma mais completa, a que te dá mais possibilidades. Em questão de complexidade de integração, hoje em dia você usar um integrador externo pode ser algo muito superior, né, que te dá muito mais possibilidades, mas esse não é o foco desse vídeo. O segundo ponto que prova que a Alexa não é um integrador é que você não é obrigado a ter uma Alexa para ter uma casa inteligente. E muita gente nem sabe disso, esse já é o nosso primeiro mito a ser desmistificado. Você não é obrigado a ter uma Alexa em casa para ter uma casa inteligente. É possível você automatizar sua casa inteira sem ter um dispositivo de comando de voz. Até mesmo o aplicativo da Alexa que você instala no seu smartphone, que funciona exatamente como um dispositivo Echo instalado na sua casa, você não tem a obrigatoriedade de ter o aplicativo ou de ter uma conta na Amazon para ter uma casa inteligente. São coisas distintas. Ah, Léo, mas então você tá querendo dizer que não precisa ter uma Alexa em casa para automatizar a casa? Não, não é isso que eu tô falando, não. Muito pelo contrário. Eu defendo que você tenha uma Alexa instalada na sua casa, mais do que uma, na verdade, para ampliar ainda mais as possibilidades e melhorar muito mais a sua experiência. Porque assim, uma casa, por mais automatizada que ela esteja, com rotinas, automações, cenas, scripts, enfim, toda completinha, cheia de sensores, cheia de dispositivos inteligentes. Se você não tiver um assistente virtual que você possa dar comando de voz, essa casa ela fica assim, sem vida, sabe?
ela fica mais próxima de uma casa convencional do que de uma casa automatizada, uma casa do futuro. A casa, quando ela está automatizada e você tem um assistente de voz, ela é como se fosse uma pessoa a mais ali dentro da sua casa, sabe? Como se fosse um assistente de fato, como se fosse uma secretária, sabe? Alguém que você pode pedir que realize determinadas funções e que te atende ali, tá sempre disponível para você. E assim, não existe nada mais natural para o ser humano do que simplesmente falar um comando, pedir falando, porque antes do ser humano ter acesso à tecnologia, a criar automações analógicas, vamos dizer assim, o ser humano ele tinha a função de falar. Ele podia falar e pedir para alguém fazer determinadas funções, determinadas tarefas por ele. E mesmo que você nunca tenha usado uma assistente virtual, num primeiro momento pode até soar estranho, falar, nossa, mas eu tô falando com um dispositivo, isso é esquisito. Mas é muito rápido se acostumar com isso, se acostumar a falar com o dispositivo. E você entende muito rápido que isso é muito natural, né? Você consegue fazer isso com naturalidade, você faz... você se adapta com facilidade. Afinal, você se comunica todos os dias, você fala com pessoas, com outras pessoas todos os dias. Claro, salvo exceções, né? Mas vocês entenderam. Então, assim, não é necessário ter um super conhecimento em tecnologia para saber se comunicar falando. Falar e ouvir é a comunicação mais básica, uma das comunicações mais primitivas que o ser humano possui. Por exemplo, quem é pai, mãe aqui vai se identificar com isso que eu vou falar aqui agora. Vamos supor que você já tem uma casa inteligente, que você tem ali todos os comandos via smartphone, né, da sua casa, você consegue controlar a sua casa inteira pelo celular. E você tá na sala e o seu filho tá na sala com você. E você percebe que o seu filho saiu do quarto dele e deixou a luz acesa. E aí você olha para ele e fala, ô filho, apaga a luz do quarto lá que você saiu de lá e deixou a luz acesa. É natural falar dessa forma. Requisitar uma ação e aí outra pessoa vai lá e executa aquela ação. Seria muito mais trabalhoso, ao invés de você pedir para o seu filho ir até o quarto dele e apagar a luz que ele deixou acesa, você ir lá, pegar o seu celular, procurar o aplicativo, tá aqui, aplicativo da Tuya. Daí você abre o aplicativo da Tuya, daí vai lá na sua lista de dispositivos, aqui é a luz do quarto do meu filho. Daí você clica no dispositivo, daí vai lá, clica para apagar, sabe? Tudo isso aí é mais trabalhoso do que simplesmente pedir para ele ir lá e apagar a luz, sabe? É mais antinatural você controlar a sua casa inteligente por aplicativo do que por comando de voz. E com base nesses pequenos exemplos que eu dei aqui agora, eu afirmo para você que a melhor definição para uma assistente virtual é de que ela é a alma da sua casa inteligente. É ela que traz a vida para sua casa inteligente. Ela que traz uma personalidade para sua casa. E é personalidade mesmo, porque uma Alexa, ela não funciona da mesma maneira que outra. Ela vai se adaptando ali de acordo com o usuário, com quem usa, né? Uma Alexa que está mais acostumada a trazer conteúdos divertidos, piadas, jogos, vídeos de curiosidades, ela vai trazer mais daquele tema, enquanto uma outra que está mais acostumada a trazer informações sobre esportes, sobre resultado de jogos de futebol, resultados de campeonatos, enfim, ela vai trazer mais desse outro tipo de assunto. São só 2 exemplos aqui, mas ela vai se adaptando à forma com que cada usuário usa a Alexa, com que cada usuário se comunica, com as skills que tem instaladas em cada uma das contas. Então, assim, por mais que seja sempre ali a mesma voz, a mesma entonação, o mesmo jeito de falar, mas cada Alexa de cada usuário, de cada casa, vai trazer informações distintas. Pode ser que tenha Alexas que tragam informações parecidas, semelhantes, né? Mas cada uma tende a trazer informações para aquele usuário, informações que agradam aquele usuário, aquela família. E assim, considerando que é uma casa inteligente, ela deixa de ser ali a personalidade daquele dispositivo e passa a ser a personalidade da sua casa.
sabe? É como se fosse realmente a sua casa se comunicando diretamente com você. Na prática, a sensação que dá é de que é a sua casa falando contigo. Você não entende mais que aquele objeto eletrônico, aquela bolinha cinza que tá falando contigo. Você entende que é a sua casa se comunicando contigo. Dá uma sensação de que é o todo. E com base nessa sensação que passa, que eu digo que a Alexa é a alma da casa. Ela que traz a vida, a personalidade da casa. E considerando essa explicação de que a Alexa seria a alma da sua casa, a personalidade da sua casa, a gente consegue classificar os tipos de Alexa, os tipos de dispositivos, em duas categorias, as com tela e as sem tela. Eu acho que essas são as duas principais diferenças de funcionalidade das Alexas. Por mais que tenha ali uma infinidade de modelos de dispositivos com qualidades de áudio diferentes, desde o mais básico até uma qualidade mais premium, né, que tenha funções específicas de cada modelo, né, mas a gente não vai se ater a informações técnicas nesse vídeo. E por mais que exista toda essa variedade, a principal diferença é justamente as sem tela e as com tela. Inclusive, se você quiser um vídeo um pouco mais técnico explicando as diferenças entre os dispositivos, deixa aqui nos comentários para eu saber. Quem sabe eu não faço um vídeo desse explicando no detalhe quais são as diferenças técnicas entre todos os dispositivos. Comenta aqui para mim. E dividindo nessas duas categorias, eu digo que, em resumo, existem duas diferenças. E sobre a primeira diferença, o que existe de mais primordial, de mais básico entre esses dois dispositivos, a informação que a Alexa fala, ela é muito mais direta, muito mais sucinta do que a informação que ela mostra. E qual que é a diferença disso? A diferença é que a Alexa sem tela é como se sua casa falasse. Ela te ouve e te responde. E assim você é capaz de conversar com ela, dar comandos, perguntar alguma coisa, enfim. E é como se fosse assim algo que estivesse ali no ar, estivesse assim, não dá pra você olhar, não dá pra você tocar, não dá pra você, sabe, é algo intangível. Por mais que exista, assim, claro, né, um dispositivo ali, a bolinha cinza pra você conversar e olhar pra ela enquanto você fala, mas é como se fosse algo impessoal, algo que estivesse ali no espaço, ali dentro da sua casa, de alguma maneira. E a Alexa com tela é como se ela fosse algo mais físico, mais tangível. A sensação que passa enquanto usuário é que você tem um lugar para olhar, você tem ali como se tivesse um rosto, um lugar para você direcionar a comunicação, dá a sensação de olho no olho, passa a sensação como se fosse realmente uma pessoa, algo ali personificado. Por mais que seja só uma tela, que não seja ali o formato de uma pessoa, isso é óbvio, né? Mas a sensação que passa enquanto usuário é que você está se comunicando de uma forma mais direta. Até porque se você está conversando com uma pessoa no telefone, por exemplo, você está tendo uma comunicação mais limitada do que se você estivesse olhando essa pessoa. Se você está só falando no telefone, você só consegue ter a leitura do que a pessoa está falando, né? Você só consegue ouvir. Enquanto quando você está conversando com a pessoa olhando, você sabe ali se ela tá falando uma coisa e o corpo dela tá agindo de outra, sabe? Você vai lá e pergunta: "Oi, e aí, tá gostando da festa?" E ela te responde: Tô sim, muito legal. Você entendeu que ela falou uma coisa, mas ela te mostrou outra coisa. E assim, com isso eu não tô dizendo que a Alexa vai te falar uma coisa e vai te mostrar outra. Mas o que eu quero dizer é que a visão, ela auxilia muito na comunicação. E trazendo esse mesmo conceito para as Alexas, as informações que a Alexa te mostra, elas são muito mais detalhadas do que as informações que ela te fala. Vou te dar um exemplo. Se você pergunta a previsão do tempo para a Alexa, sem tela, ela vai te falar ali de uma forma mais básica. Talvez, se você perguntar qual que é a temperatura atual, ela vai te dizer a temperatura atual. Se você perguntar qual é a previsão para dali 2 horas, ela vai te dar a previsão dali 2 horas. Se você perguntar a previsão para o dia seguinte, ela vai te dar a previsão para o dia seguinte. Mas se você perguntar a previsão do tempo para uma Alexa com tela, ela vai te falar exatamente o que você perguntou. O que ela vai falar vai ser exatamente as mesmas coisas que a Alexa sem tela. Porém, ela vai te mostrar informações extras, informações muito mais completas
vatas, muito mais complexas. Ela vai te mostrar informações sobre umidade do ar, percentual de precipitação de chuva, ela vai te mostrar a previsão do tempo a cada 3 horas, no intervalo de 3 em 3 horas, de todas as próximas horas do dia. Se você perguntar a previsão do tempo de amanhã, ela vai te mostrar a previsão do tempo de toda a semana, de todos os próximos dias, mínima e máxima. Então assim, ela vai te mostrar uma infinidade de informações que, se ela fosse falar tudo isso, ficaria chato, ficaria monótono, ficaria repetitivo. E assim, você ter informação visual desse tipo de dado, desse tipo de informação, é algo ali que você bate o olho e já entende. Você olha ali e fala, ah tá, esse horário aqui vai estar chovendo, mas ali depois de 1 hora não vai estar mais, e aí então é melhor eu me programar para sair de casa em tal horário. Né? Você consegue, batendo o olho em 1 segundo, você já consegue ter esse raciocínio de forma rápida. E se a Alexa estivesse ali te falando todas essas informações que ela mostra, só ia deixar mais confuso, porque você ia ter que memorizar tudo que ela tá falando. Ah, tal horário vai estar tantos graus, tal horário vai estar tantos graus e tanta chance de chuva, tal horário vai estar tantos graus, tanta chance de chuva. No final, você ia estar... sua cabeça ia ter fritado e você não teria chegado em lugar nenhum. Você não conseguiria, ali como na Alexa com tela, que você tem toda aquela informação massiva em 1 segundo, batendo o olho, você não conseguiria ter esse mesmo nível de informação ouvindo. Se você fosse só ouvir, você ia ter que levar ali 30, 40 segundos para ter a mesma informação e talvez saísse dessa informação com muito mais dúvidas do que com resposta. E é por isso que eu considero as Alexas com tela algo muito mais informativo, com informações muito mais avançadas, informações muito mais precisas, muito mais complexas, do que as informações que uma Alexa sem tela pode te oferecer. Um outro exemplo prático dessas diferenças é se você está ali montando uma lista de compras na Alexa. Então, aos pouquinhos, no dia a dia, você vai incluindo itens na sua lista de compras. Um dia você está no banheiro, você pede para incluir shampoo na sua lista de compras. Outro dia você está cozinhando, você pede para incluir arroz e sal na sua lista de compras. E assim por diante. Em cada momento diferente que você sente que algo está acabando, está prestes a acabar, você vai lá e adiciona esse item na sua lista de compras. Com certeza vai chegar o dia que você vai precisar ver quais itens tem na sua lista de compras, né? Até para você saber se está na hora ou não de você ir no mercado. Se você pede essa informação para a Alexa sem tela, aí ela vai começar a ler a lista de compras para você. Ela vai te dizer, por exemplo, tem shampoo, tem arroz, tem sal, tem óleo, tem macarrão, tem sabão em pó. Enfim, vai começar a realmente ler item por item da sua lista de compras. Ela vai ler 10 itens da sua lista de compras, vai perguntar se você quer que continue. Se você disser sim, ela vai ler mais 10, vai perguntar se você quer que continue e assim por diante. E desse jeito, você vai ter que ficar ali memorizando o que ela está falando, né? Item por item, prestando atenção, será que eu já incluí tal item? Deixa eu prestar atenção aqui, ver se ela fala esse item. E, enfim, é uma forma difícil de você conseguir assimilar. É difícil de você obter essa informação de forma rápida. Enquanto se você pedir a mesma informação para uma Alexa com tela, ela vai simplesmente te mostrar a lista de compras. Ó, a lista de compras está aqui, ó. Você vai pegar e vai começar a ler. É muito mais simples, muito mais rápido, muito mais intuitivo você ler item por item. Até se você está procurando um item específico para saber se você já colocou na lista de compras. Você lendo, você consegue absorver essa informação numa velocidade muito mais rápida, é muito superior. Inclusive, caso ela tenha entendido errado algum item que você pediu antes para ela colocar na sua lista de compras, quando você lê isso, você fala, eu falei tal coisa, ela entendeu esse outro negócio aqui, nada a ver, né? Mas aí você também na Alexa com tela, você consegue clicar lá e editar o nome rapidinho, como se fosse no seu smartphone. Enquanto numa Alexa com tela, ela simplesmente leria aquele item errado para você e no máximo ficaria engraçado. Então, como eu já disse antes, a experiência numa Alexa com tela, ela é muito mais completa, muito mais complexa do que a experiência numa Alexa sem tela. Então acaba que as Alexas sem tela,
elas são um pouco mais limitadas na qualidade e na quantidade de informações que ela pode te passar. Isso sem contar que tem coisas que só é possível fazer nas Alexas com tela, como, por exemplo, visualizar imagens de uma câmera de segurança, ou entrar numa configuração um pouco mais avançada, um pouco mais específica de algum dispositivo de casa inteligente. Tem coisas que só dá para fazer nas Alexas com tela, só dá para fazer via display, não dá para fazer por comandos de voz. Eu estimo que uma Alexa sem tela é capaz de te oferecer cerca de 30 a 40% do nível de informação que uma Alexa com tela pode te oferecer. E isso não é exagero. A Alexa com tela te dá muito mais possibilidades, muito mais, não tem comparação. Ah, mas então não compensa comprar uma Alexa sem tela, só compensa então comprar se tiver tela. Sem tela então nem quero, nem compensa. Não, é isso não, até porque não são em todos os locais da sua casa que você precisa de uma tela, que você precisa desse nível de informações mais complexa. O que eu digo que é realmente ideal, o que é imprescindível, é você ter pelo menos um dispositivo da Alexa com tela, para que pelo menos nesse um dispositivo você consiga ter acesso a informações mais completas e sem depender ali do seu smartphone, sem depender de um notebook, de um computador, enfim, você consiga ter ali, mesmo que por comandos de voz, você ter o retorno visual daquilo que você está querendo saber. Mesmo que seja uma Echo Show 5 ali, uma telinha pequenininha de 5 polegadas, já é o suficiente para te mostrar muito mais informações do que as outras Alexas que só falam com você são capazes de mostrar. Como, por exemplo, num banheiro. Você vai colocar uma Alexa, um dispositivo no teto do seu banheiro. Tanto para você poder controlar ali o seu banheiro inteligente, os dispositivos inteligentes do seu banheiro smart, quanto para você poder ouvir uma música enquanto você toma um banho ou algo assim. É um lugar que provavelmente você não precisa de uma tela, você não precisa ter informações complexas. E de repente, se você precisar de uma tela no seu banheiro, se você for assistir alguma coisa, deixando o celular ali do ladinho ali enquanto você toma um banho, você pode usar a própria Alexa para reproduzir o som do seu celular. Então você assiste pelo celular, mas ouvindo pelo som da Alexa, que é muito diferente, por exemplo, de ter uma Alexa na cozinha. Na sua cozinha faz muito sentido você ter uma Alexa com tela, muito mais sentido do que no banheiro. Na cozinha você pode usar essa tela para assistir alguma coisa enquanto você cozinha, enquanto você lava a louça, enquanto você faz ali suas tarefas. Você pode usar essa tela para ver um vídeo de uma receita que você está executando, então você vai assistindo e executando ali ao mesmo tempo. Você pode pedir uma receita para a Alexa e ela te mostra e deixa fixa ali na tela, todo por escrito, todo o passo a passo daquela receita. Então você vai lendo na tela e executa, lê na tela e executa. Você pode estar assistindo um vídeo de um tutorial de limpeza, um tutorial de, enfim, de qualquer coisa que você faça na cozinha. Essa Alexa na cozinha, com tela, ela expande as suas possibilidades na cozinha. Essa tela na cozinha, ela te auxilia, ela expande a sua experiência ali, ela agrega, ela facilita a sua experiência na cozinha, nas tarefas que normalmente você executa na cozinha. Então é super positivo você ter uma Alexa na cozinha com tela, até porque em questões de infraestrutura, a cozinha normalmente tem um local onde ficaria bom você colocar uma tela, normalmente tem algum tipo de bancada, né, seja ali próximo da pia, próximo, enfim. Você tem ali uma bancada de trabalho e que faz sentido você ter uma tela. Enquanto no banheiro, na maioria dos casos, não tem assim um local onde ficaria interessante você ter uma tela fixa. Parando para pensar assim, se você estiver no vaso, a tela teria que estar num lugar, mas se você estivesse no banho, a tela teria que estar num outro lugar. Então é meio que a infraestrutura do banheiro normalmente não é adequada para... Não tem assim um local adequado para que tenha uma tela fixa. Outro uso legal de uma Alexa com tela na cozinha é para uso de timers e lembretes na hora que você está cozinhando. Não que uma Alexa sem tela não é capaz de colocar timers, né, e lembretes. Sim, elas são, mas você ter a visualização do tempo do seu timer é algo que te auxilia. Às vezes você
Imagina, você coloca ali um timer de 10 minutos para desligar o fogo do arroz, por exemplo. E aí você, por mais que ela vá te avisar depois de 10 minutos, você tá ali sempre de olho no timer. Ali você vê que tá faltando 2 minutos, 1 minuto para dar o timer, você já fica ali já um pouco mais esperto. Já dá hora do meu arroz. Será que por acaso não é bom dar uma olhada ali um pouco antes do timer tocar? Enfim, te dá um controle maior sobre a situação. E o mesmo vale para pontos mais centrais da casa, né? Como uma sala, um escritório ou algo assim. Faz muito sentido você ter uma Alexa com tela para você ter ali informações extras, informações como calendários, como lembretes, lista de atividades, imagens de câmera de segurança, esse tipo de coisa. Faz sentido você ter ali no centro da sua casa, no local onde você passa mais tempo, mas você ter essa visualização de você bater o olho e ter aquela informação para você. Mesmo que você não esteja pedindo por aquela informação, mesmo que você não esteja necessariamente querendo ver aquela informação naquele momento. Você passa por ali, você passa o olho e você fala, hoje tem que fazer compras, tá aqui na minha lista de tarefas, aqui fazer compras. Ou então você bate o olho lá e tá lá, hoje eu tenho dentista, tinha esquecido que eu tinha dentista hoje, tá aqui escrito na minha lista de tarefas que eu tenho dentista marcado, ou no meu calendário, enfim, onde você tem o costume de anotar esse tipo de coisa, esse tipo de tarefa, de atividade. Então a Alexa com tela, ela acaba sendo muito mais útil, porque ela acaba te mostrando informações que você não necessariamente está pedindo. E isso é muito bom, não é ruim não, é muito positivo. Isso é bom, porque às vezes você esqueceu de alguma coisa, você simplesmente não pediu por aquela coisa para sua Alexa, mas você bate o olho ali e tem aquele estalo, sabe? Fala, isso é verdade, lembrei disso. Inclusive, quando eu falei mais cedo sobre a Alexa ser a alma da sua casa, ela ser a personalidade da sua casa, a Alexa com tela, ela passa muito mais essa sensação do que uma Alexa sem tela. Porque a Alexa sem tela, ela não vai, por si só, começar a te falar alguma coisa, começar a te contar uma piada, por exemplo. Ela não vai ter essa autonomia de começar a falar alguma coisa. O que é diferente da Alexa com tela, que ela joga ali na tela ali uma informação. Às vezes uma piada, às vezes um fato curioso. E você tá passando ali, você lê aquele título, você fica curioso, fica intrigado. Você tá lá e fala, deixa eu ver aqui. Por exemplo, você tá passando lá, daí tá escrito lá na tela, o que o Batman toma quando vai pra academia. Aí você fica intrigado, fala, mas que coisa, o que será que o Batman toma quando vai pra academia? Você vai lá e clica, ou simplesmente pergunta, fala, Alexa, o que o Batman toma quando vai pra academia? E aí ela te responde, Whey Protein. E assim, às vezes você tá num dia ruim, você tá num dia ali, sabe, que não tem muita coisa legal acontecendo, e às vezes uma piadinha dessas aí pode melhorar o seu dia, melhorar o seu humor, por mais que seja uma piada ruim, né? Essa do Batman, que é da Alexa, inclusive, ela que me contou essa, mas pode fazer sim diferença no seu humor, no seu dia, pode ser o que você vai usar para puxar assunto com alguém, no momento ali de descontração, e você pode, assim, replicar essa mesma piada, sabe? Então, assim, a personalidade da sua casa influenciando no seu humor, no seu dia, nas suas relações com outras pessoas fora da sua casa, talvez. E da mesma maneira, uma Alexa sem tela, ela não vai te fazer perguntas do nada, assim, sabe? Do nada, vai lá e começa a falar com você. E às vezes numa Alexa com tela, você tá passando ali e tem uma enquete ali na tela. E às vezes pode ser uma enquete com algo relevante, às vezes pode ser uma enquete com assunto bobo, às vezes pode ser uma enquete com algo engraçado. E assim, você olha ali e fala, deixa eu ver aqui, deixa eu votar. Daí você vota e vê ali o resultado da votação das pessoas, de todos os usuários da Alexa. Daí você fala, nossa, mas caramba, tanta gente assim pensa dessa forma, tanta gente pensa igual eu, tanta gente pensa diferente de mim, né?
É legal essa sensação. Isso dá uma sensação boa, uma sensação de pertencimento, sabe? E esses, assim, são só alguns exemplos de coisas que uma Alexa com tela faz que uma Alexa sem tela não é capaz de fazer. Então, assim, como eu disse lá atrás, quando eu falei sobre as duas principais diferenças entre as Alexas com tela e as Alexas sem tela, é que a sensação que dá enquanto usuário é que as Alexas com tela, elas também puxam o assunto com você, enquanto as Alexas sem tela, elas só respondem o que você quer saber. Então, parece que a relação que você cria com os dois tipos de dispositivo é diferente. O tipo de interação que você tem com os dois tipos de dispositivos é diferente também. E assim como a Alexa com tela, ela puxa assunto com você, ela te mostra coisas, ela te proporciona coisas, te sugere coisas, ela também te sugere coisas que vão melhorar a sua experiência com ela. Ela te sugere configurações diferentes, ela sugere coisas assim que vão melhorar a sua experiência com ela. Então é como se ela, além de fazer todas as funções de Alexa dela, ela também te ensina a lidar e aprender e aperfeiçoar o seu conhecimento com ela mesma. Uma outra diferença básica das Alexas com tela e as sem tela é que normalmente as Alexas com tela também possuem câmera. E essa câmera ela serve tanto para te visualizar, te identificar ali que você chegou no ambiente, identificar quem chegou no ambiente, né, porque ela consegue diferenciar as pessoas, e também serve para fazer videochamadas, que no caso das Alexas com tela, elas só fazem chamada de voz. E além disso, essas mesmas câmeras, elas servem ali tanto para videoconferência, quanto para você monitorar a sua casa. Você consegue acessar lá pelo aplicativo da Alexa e lá dar uma olhada nas imagens da câmera, mesmo que você estiver fora de casa. De repente você pode conseguir dar uma olhada no que os seus filhos estão fazendo, você pode dar uma olhada no que os seus pets estão fazendo, seu cachorro, seu gato, seu papagaio, enfim, você consegue olhar mesmo que você não estiver em casa. Consegue ver se está tudo bem, se tem comida para eles, enfim, se você consegue ter esse tipo de informação visual de dentro da sua casa, mesmo quando você está ausente, mesmo quando você está fora. Ver se está tudo bem, ver se tem comida para eles, enfim, visualizar ali a sua casa como um todo, né, para ver se está tudo certo, se está seguro, se não tem nada errado, se não teve nenhum problema na sua ausência, exatamente como uma câmera de segurança. Isso é um benefício assim muito legal pro dia a dia. Então é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu quis fazer um vídeo bem diferente, um vídeo com uma visão mais de usuário, né, do que a maior parte dos vídeos que tem na internet aí hoje, que são vídeos mais técnicos, com informações técnicas sobre os dispositivos. Queria passar mais um pouco dessa experiência. Conta aqui pra mim nos comentários qual é a sua experiência com a Alexa, o que você colocaria aí, o que eu esqueci de falar. De repente, se tiver alguma sugestão, manda também, porque de repente eu faço um vídeo só sobre o tema que você sugerir, ok? Então, é isso aí, tamo junto e até mais!